Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, profissional de engenharia, estudante de engenharia ou pessoa curiosa que caiu nesse vídeo querendo entender sobre pavimento e sobre pavimentação. Esse é um minicurso composto por 4 módulos que trata sobre a avaliação estrutural de pavimentos, com foco na avaliação estrutural não destrutiva e no processo de retroanálise dos módulos de resiliência. Nós estamos agora no terceiro módulo, né, que vai abordar o tratamento de dados. Nós temos dois outros vídeos com os dois módulos anteriores, o módulo 1 sobre um panorama geral e um contexto da avaliação estrutural, e o módulo 2 sobre aquisição de dados, com detalhes sobre equipamentos, sobre a forma como a aquisição de dados é feita. Depois dessa aquisição de dados, a gente passa agora para o tratamento desses dados, que vai ser o foco deste módulo 3, desse nosso terceiro vídeo. Vamos lá? Bom, fazendo um gancho com o módulo anterior, nós terminamos o segundo vídeo apresentando o arquivo que sai dos equipamentos, dos softwares, dos equipamentos que fazem o levantamento desses dados. Os equipamentos, no caso, FWD e HWD, mostramos de forma bem breve esses arquivos e o que ele contém de informação, e a gente inicia esse processo do tratamento de dados utilizando esses arquivos para montar planilhas que nos possibilitem fazer o tratamento desses dados. Esse tratamento, o tratamento desses dados vai ser composto de um tratamento estatístico e depois da execução das correções de temperatura e também de normalização de carga que são necessárias que sejam feitas. A gente vai chegar nesses detalhes, mas para esse processo é mais simples que você tenha esses dados compilados, organizados numa planilha. Se você é aquela pessoa da programação que vai preferir transformar esse arquivo num ponto CSV e processar tudo por meio de programação, ótimo, isso também é possível, mas o nosso foco aqui vai ser apresentar o que seria a forma mais acessível em termos de simplicidade, em termos de tempo para as pessoas que não conhecem o processo de programação e teriam que aprender a programar e tal. A forma que seria mais simples, que economizaria mais tempo nesse processo de aprender a programar. Para quem não sabe programar, vai ser mais fácil, mais rápido, mais simples fazer com o apoio, com o auxílio de uma planilha de Excel. Então, esses dados, né, esse arquivo dos dados, como eu tinha falado, que saem dos softwares de FWD e HWD, eles têm uma extensão específica que você consegue abrir no bloco de notas, e uma vez que você consegue abrir isso no bloco de notas, você consegue salvar isso como um ponto CSV, como um ponto TXT, na verdade, um arquivo de texto, que você importa para dentro de uma planilha Excel, ou, se você achar que é mais simples, dentro do arquivo do bloco de notas, você seleciona todos os dados e cola dentro de uma planilha Excel, também vai funcionar, você escolhe, decide qual é a forma mais simples de fazer para você. E uma vez que você leva esses dados para dentro da planilha, você organiza esses dados também da forma que for da sua preferência, óbvio que facilite, que torne intuitivo você bater o olho na planilha e saber quais são os dados e onde eles estão. Aqui eu deixei uma representação, um exemplo de como essa organização pode ser feita de forma bem simples. Está lá a sua planilha de deflexões, num cabeçalho ali a informação de qual queda você está trabalhando. No caso de você ter um ensaio, um levantamento que consistiu em uma execução de mais de uma queda no mesmo ponto. Nesse exemplo aqui foram 5 quedas no mesmo ponto, então essa organização foi feita por blocos, separando cada bloco, né, a queda 1, queda 2, queda 3, esse aqui seria a queda 5, drop 5, depois as informações da distância desde o ponto de início do levantamento, que seria essa primeira coluna W, depois uma coluna informando a tensão que foi aplicada, a carga que foi aplicada em kN, e os valores das deflexões, mas aqui para o lado também as informações das temperaturas. Enfim, você vai organizar da forma como você prefira, com a indicação de que você monte a sua planilha de forma intuitiva e que depois simplifique o seu trabalho de pegar esses dados e levar para um outro arquivo que a gente vai ver que vai ser necessário.
primeiro tratamento necessário de ser realizado é o tratamento estatístico desses dados. A gente vai ter um conjunto de dados, geralmente extenso, que será usado no final das contas para eu retroanalisar um conjunto de módulos e utilizar esses módulos para chegar no valor de média de módulo, um valor que represente o material daquela camada, naquele trecho, naquele segmento, para que eu utilize isso como um dado de entrada no meu processo de tomada de decisão da medida de manutenção, de reabilitação que eu vou executar para melhorar esse pavimento, para recuperar esse pavimento. Nesse processo, eu vou precisar chegar numa média, sempre que a gente está falando de média, estatisticamente falando, existirão valores que podem puxar essa média para cima ou para baixo, seriam esses valores aí ditos discrepantes ou esses outliers, e nós temos que ter atenção a esses valores para que eles não baguncem, para que eles não enviesem a nossa média e nos façam chegar numa conclusão de que aquele material, a qualidade daquele material está pior do que na realidade ele está, ou está melhor do que na realidade ele está. Então, a gente vai fazer um tratamento estatístico básico para retirar esses outliers, esses valores discrepantes, que com certeza vão aparecer ao longo da sua planilha de resultados, porque, enfim, você vai estar trabalhando um conjunto longo e é muito difícil não ter pelo menos um ou dois valores de outlier, e a gente precisa dar uma limpada nesses dados, que seria retirar esses valores antes de seguir o processamento. Esses valores, só para dar uma contextualizada neles em si, por que eles são observados? Tanto pode um valor discrepante, ou muito alto, ou muito mais baixo do que o geral dos dados. Eles podem acontecer porque, em determinado ponto, houve alguma falha ali na leitura, no sensor, na hora de fazer o levantamento daquele ponto. Mas esse valor discrepante ele também pode dizer respeito a uma carga que foi aplicada num ponto que estruturalmente realmente está muito pior do que os outros. Um defeito ali localizado, uma trinca, alguma coisa. Então, nesse ponto, nessa etapa de tratamento estatístico, nós vamos retirar esses valores, mas nós não podemos negligenciar esses valores. É muito importante que a gente mapeie, a gente sabe para cada ponto, em relação ao marco inicial do levantamento, a gente sabe a que distância desde o início aquele ponto que apresenta um valor discrepante está. Então, convém que ou se tenha um levantamento de imagem visual aí do seu pavimento para você constatar se naquele ponto, daquele valor que deu muito alto ou muito baixo, tem algum defeito visualmente notável ali no pavimento, ou ir mesmo em campo e analisar aquela região para que não se deixe passar um ponto ali de deficiência muito específico do pavimento que vai requerer ali uma medida de correção pontual e específica. Não devemos simplesmente retirar esses valores e esquecê-los. A gente precisa fazer uma análise do que está acontecendo em campo, para que a gente não tenha problema futuramente. Existem diferentes formas de eu chegar ao que seriam valores limite a partir dos quais eu consideraria um dado um outlier, um valor discrepante. Eu trouxe aqui a formulaçãozinha que está presente nesse livro, é o livro do Devore, livro de estatística, que diz que, dado um intervalo, o que seriam outliers? Eu tenho o geral dos meus valores e informações, dados, pontos que tenham apresentado valores fora desse intervalo, para cima ou para baixo, vão ser outliers. E aí, como limite superior, seriam valores acima dos quais eu teria um outlier e eu retiraria esses valores. Eu posso utilizar aí também da estatística, os quartis, o primeiro e o terceiro, e o intervalo interquartil, que seria o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Para definir o que seria um outlier superior, eu somo o terceiro quartil, que é o superior, e vou pegar o terceiro quartil e somar com a fração interquartil,
chegar num valor que seria o meu limite superior para considerar um dado outlier, e o limite inferior seria o primeiro quartil menos esse intervalo interquartil. Então, eu estabeleci um valor teto e um valor piso, e quaisquer dados que estejam fora desse intervalo, a gente vai retirar, considerando o outlier, mas tendo a atenção, reforçando que eu devo depois verificar em campo ou por um levantamento visual, se nos pontos onde eu tive essa observância, esse aparecimento aí de um outlier, se lá no campo não corresponde à ocorrência de um defeito pontual ali específico. Uma vez que você fez a retirada desses outliers, a gente segue para realizar a correção de temperatura das nossas deflexões. No módulo anterior, nós falamos no detalhe sobre esse gráfico, sobre esse fenômeno do gradiente de temperatura e dessa inversão que existe nesse padrão de a temperatura superficial aumentar e depois diminuir, e na profundidade, conforme você aumenta a profundidade, esse aumento e depois redução da temperatura em dada profundidade não acompanhar exatamente o mesmo ritmo da superfície. E aí, por causa disso, nós vimos essa adequabilidade de, em vez de considerar apenas a temperatura superficial, considerar a temperatura do meio da camada asfáltica. Vimos também que os pavimentos asfálticos é que vão requerer essa correção de temperatura, porque o material asfáltico ele é termoviscoplástico ou termoviscoelástico, né? A gente vai acabar falando da mesma coisa, independente do termo. É um material que depende o comportamento dele muito da temperatura. Então, para que a gente esteja ali fazendo comparações justas, nós precisamos corrigir essas deflexões que foram levantadas ao longo de um dia inteiro ou de uma noite inteira, que sofreram ao longo desse levantamento uma variação de temperatura e precisam ser colocadas ali no mesmo parâmetro. Nós precisamos executar essa correção. Um detalhe aqui, uma vez que a deflexão que vai pegar a contribuição ali da camada de revestimento é D0, é a deflexão máxima embaixo da placa de carga, e também comentamos sobre essa questão no módulo anterior, apenas D0 deverá passar a sofrer esse processo de correção de temperatura. Tá? Essa correção vai precisar ser executada antes de eu fazer a segmentação homogênea do meu pavimento. E o que seria essa segmentação homogênea, dando spoiler de algo que a gente vai ver daqui a pouco. Nós fazemos o levantamento, quando eu estou falando, por exemplo, do rodoviário de uma longa extensão, ou mesmo no próprio pavimento aeroportuário, se eu estou falando de uma pista de pouso e decolagem, ela vai ter aí 1,5 km, 2 km, até 3 km de extensão, e ao longo de toda essa extensão do pavimento, no caso do aeroportuário, eu posso ter mudança na estrutura que está presente ali, ou, no caso do rodoviário, além de mudança na estrutura ao longo da extensão do levantamento, eu posso ter variação também, né, do solo de subleito, certamente vai acontecer. Eu tenho variações na composição da estrutura, de modo que alguns segmentos vão apresentar um comportamento diferente dos outros. Não necessariamente porque ele está pior, pode ser apenas porque a estrutura deles é diferente. Então, para que nós façamos análise também de forma adequada, nós devemos considerar essa variação que pode acontecer no levantamento, nos dados, na estrutura, no subleito, e isso é feito por meio de segmentação homogênea. Nós dividimos os segmentos, dividimos os pavimentos que estão sendo avaliados em segmentos que apresentam homogeneidade de comportamento, homogeneidade estrutural, e por isso segmento homogêneo. É um segmento dentro do qual o pavimento que vai estar ali vai estar apresentando o mesmo comportamento, vai estar apresentando uma mesma resposta estrutural. E essas correções de temperatura devem ser feitas antes do processo de segmentação homogênea. Vou mostrar também daqui a pouco como fazer esse processo e por que deve ser feito antes. Existem diferentes métodos de correção de temperatura também. Eu trouxe aqui um que faz essa consideração da temperatura, não a superficial apenas, mas da temperatura no meio da camada. Que é essa equaçãozinha aqui, que fala que a deflexão máxima, corrigida para uma temperatura de referência TR, geralmente aqui na nossa realidade é 25 graus Celsius,
A deflexão corrigida para essa temperatura de referência vai ser igual à temperatura do levantamento, numa temperatura T, que seria a temperatura do levantamento em si, vezes essa expressão dentro do parêntese. Tem aí esses valores. As três variáveis dentro de parênteses que a gente tem que saber o que é. Nesse expoente aí, menos 0,0098 T minúsculo, esse Tzinho seria a espessura em milímetro da sua camada de revestimento. TR é a temperatura de referência para a qual você quer fazer com que os dados sejam corrigidos. Na nossa realidade, geralmente 25 graus. E T maiúsculo seria a temperatura de levantamento dos dados, a temperatura que foi observada no momento do levantamento. E aí essa expressão faz a correção da nossa deflexão máxima, da nossa D0, para a temperatura de referência, para que depois dessa correção eu consiga prosseguir com os demais procedimentos. Um terceiro processo nesse tratamento de dados e que é fundamental de ser executado também antes da gente proceder para a segmentação homogênea é a normalização das deflexões. O que seria essa normalização? Seria corrigir as deflexões para uma carga específica. Por que se faz necessária essa correção? No momento da execução do levantamento, por mais que o equipamento tenha ali pré-definido que ele tem que aplicar, por exemplo, uma carga de 80 kN, isso pré-definido no software, sempre vai acontecer uma variação da tensão, da força que está propriamente sendo aplicada no pavimento. Seja por uma pequena variação da altura de queda, pela forma como o peso bateu, pelo assentamento, pela forma como a placa está ali assente no terreno, que pode gerar alguma variação na transmissão dessa carga para o pavimento, sempre vai acontecer alguma variação, de modo que é muito raro que a carga aplicada seja exatamente igual àquela carga que seria a carga-alvo, né? Os 80 kN vai estar sempre sendo aplicado um pouco a mais ou um pouco a menos. Dificilmente vai ser o alvo certinho. Quando eu aplico uma carga maior, eu vou gerar uma deflexão maior. Se eu aplico uma carga menor, eu vou gerar uma deflexão menor. E no momento de comparar esses valores, de fazer a distribuição desses valores, por exemplo, para verificar se a estrutura está se comportando de forma homogênea para fazer aquela segmentação que nós mencionamos anteriormente, é fundamental que eu tenha todas as deflexões sendo obtidas com o mesmo carregamento, para que eu consiga fazer uma comparação justa. Se as deflexões foram obtidas com carga que variou por menos que seja, mas que apresentou uma variação para mais ou para menos, eu já vou ter problemas aí nessa minha análise dessa homogeneidade. Então, eu preciso fazer a correção de todas as deflexões para uma mesma carga. E esse processo se chama normalização das deflexões. Eu trouxe aqui, esse é o arquivo de saída, essa coluna aqui teria a tensão aplicada, e aí mais uma vez, né? Aqui é tensão aplicada, na normalização eu vou normalizar pela carga aplicada, não pela tensão. Então, pode ser feito, aqui vocês estão vendo que aqui eu tenho uma razão, então eu poderia fazer essa razão entre tensões, mas aqui vamos tratar sobre carregamento, que é a forma que é mais abordada e instruída de ser executada essa normalização na literatura. Aqui estaria a expressão para utilizar nesse processo de normalização, onde eu tenho a carga de normalização dividido pela carga aplicada e essa razão multiplicando o valor da deflexão. E trouxe aqui dois exemplos numéricos. Antes disso, eu deixei destacado aqui esse 509 e esse 525, que são as duas. Eu vou normalizar essa deflexão aqui, dessa linha de 87, que está aqui, e vou normalizar essa outra de 126, que está aqui embaixo. Ambas essas deflexões aqui que a gente vai corrigir deveriam ter sido levantadas
aplicando uma carga de 80 kN. E na prática a gente vai ver que não foi isso que aconteceu. No caso dessa de 509 aqui, 509 kgf, que foi aplicado, eu vou trazer isso, kgf não, acho que é MPa. Eu vou fazer a conversão desse 509 para carga aplicada em kN, né? Que aqui eu tenho tensão, tenho que transformar para carga para a gente aplicar nessa forma. Então, eu botei aqui o nosso 509. Tensão é força sobre área. A força, a área que eu calculei usando o raio da nossa placa de aplicação de carga, que tem 45 centímetros de diâmetro. A carga aqui é a que eu quero descobrir no final das contas. Essa deflexão de 87 aqui, ela foi obtida aplicando uma carga de 80,95 kN. Não, o alvo era 80, não aplicamos 80, aplicamos um pouco a mais. Se eu apliquei um pouco a mais se eu apliquei uma carga um pouco acima de 80 kN e eu tenho que normalizar para 80, que é o que eu tenho aqui, essa razão aqui vai dar menor que 1. Eu tenho um número menor dividido por um maior. Essa razão vai dar menor que 1. Quando eu multiplicar pelo valor da deflexão, que foi 87, eu vou chegar num valor de deflexão inferior àquele que tinha sido levantado, obviamente. Esse valor de 87 foi obtido para uma carga aplicada superior a 80. Então, quando eu normalizar para 80, que é uma carga menor, a deflexão obtida também vai ser menor. Esse vezes 10 a menos 2 aqui, né, vezes 10 a menos 2 milímetros, é o padrão de unidade de grandeza, né, de grandeza de unidade, que é retornado no arquivo aqui de saída e que também é o padrão de entrada nos softwares de retroanálise. Fiz o mesmo processo para essa aqui de baixo, e vejam. Essa deflexão de 126 foi levantada também para uma carga aplicada superior a 80. Quando eu fizer a normalização, eu vou obter um valor menor do que aquele 126 inicial, e está coerente aqui. E agora sim, esse valor de 87 e esse valor de 126, eu não poderia compará-los antes, porque eles não estavam normalizados. Agora, após os dois normalizados, eu tenho o valor de deflexão que seria referente à aplicação de uma carga de 80 kN. E agora sim eu posso usar esse dado para seguir com os meus processos no caso, segmentação homogênea, que seria o próximo passo. Já demos uma passada nesse detalhe de o que é a segmentação homogênea, né? Levantamos grandes extensões de pavimento. Ao longo dessa extensão, eu posso ter variação na resposta do pavimento, na composição estrutural, ou no grau de deterioração do pavimento. A resposta estrutural pode variar ao longo dessa extensão de levantamento. Então, vai ser necessário eu dividir a extensão em segmentos que apresentem o mesmo comportamento, para que no final, inclusive, eu chegue a soluções de manutenção, de reabilitação, que sejam coerentes com a necessidade estrutural de cada um desses segmentos. Nesse processo de segmentação, eu posso usar a deflexão normalizada, que foi o que a gente acabou de ver, acabou de aprender a fazer, ou podemos fazer essa segmentação usando um módulo relativo de rigidez da estrutura, seria esse ISM, que está aqui na nossa equação. Esse módulo de rigidez relativo é obtido fazendo a razão simplesmente entre a carga aplicada e aí a deflexão obtida. De forma que, aqui eu trouxe dois exemplos numéricos também para aqueles mesmos pontos que nós verificamos, fizemos a normalização anteriormente, a normalização da deflexão. No final das contas, eu vou chegar aqui em valores de rigidez que vão ser comparáveis, né? Eu tenho uma carga necessária para gerar uma unidade de deflexão no pavimento. Se esse valor é maior, é porque eu tenho uma estrutura mais rígida. Se esse valor é menor, eu tenho uma estrutura menos rígida. No slide anterior, nós vimos que esse valor de cima apresentou uma deflexão para a mesma carga de 80 kN. Essa linha de cima tinha apresentado uma deflexão menor do que a de baixo. Se a deflexão foi menor para uma mesma carga, é porque essa estrutura é mais rígida. Isso se confirma aqui. Eu preciso de mais carregamento para gerar uma mesma unidade de deflexão nesse pavimento. Aqui embaixo eu tenho o D0. E aí vejam que aqui esse valor de D0 que está embaixo está um pouco diferente do que o que nós normalizamos lá
no slide anterior. E isso aconteceu porque, além dessa normalização da carga, eu também executei a normalização, perdão, a correção de temperatura. Esses valores que estão aqui embaixo são os valores da deflexão máxima após a, a correção de temperatura. Ela não está normalizada, né? Não tem um Nzinho aqui, mas é o valor que é observado após a correção de temperatura. No processo de cálculo do ISM, eu tenho que ter esse D0 corrigido de temperatura. Eu tenho que corrigir ele pela temperatura antes de calcular, se eu for usar o ISM para fazer a minha segmentação homogênea. Se a minha segmentação eu preferir executar utilizando a deflexão normalizada, essa deflexão normalizada também tem que ser corrigida pela temperatura, ou seja, deflexão normalizada, antes de fazer a segmentação homogênea, também tem que passar pelo processo de correção para que eu faça uma segmentação homogênea de forma apropriada. Aqui eu apresento o método mais utilizado para realizar essa segmentação homogênea, que é o método proposto pela Ashton no guia de 1993, que é o método das diferenças acumuladas. Nessa tabela aqui eu já trouxe, isso tudo está lá de forma muito parecida no guia, mas aqui eu já trouxe botando a nomenclatura das variáveis que a gente está usando aqui, no caso, se nós formos realizar a segmentação homogênea utilizando a carga normalizada, né? D0 normalizada. Então, aqui, onde tiver D0 aqui, eu estou me referindo ao D0, a deflexão máxima, que foi normalizada e que passou pelo processo de correção de temperatura. Aqui, cada linha nesse processo vai corresponder a um ponto. Tá? Nessa primeira coluna, eu vou ter, no final das contas, o espaçamento existente entre um ponto e outro, que seria esse ΔX, o espaçamento entre pontos, que pode ser igual, mas que pode, por algum motivo, variar ao longo do levantamento, pode ter alguma variação, mas essa primeira coluna seria o espaçamento entre os pontos. Na segunda coluna, distância acumulada, eu tenho, para cada ponto, a distância que seria, né, entre aquele ponto, do ponto 1 até a origem, do ponto 3 até a origem, do ponto 4 até a origem, do ponto 5 até a origem. Terceira coluna, aqui, seria o valor da deflexão, essa deflexão, D0 normalizado e corrigido pela temperatura. Na coluna seguinte, eu tenho uma média dessa deflexão, ou seja, eu sempre vou calcular essa média em relação ao ponto, a deflexão do ponto anterior. Então, é a deflexão do ponto onde eu estou analisando, mais a deflexão do ponto anterior dividido por 2, média simples. Área, essa coluna chamada área aqui, nada mais é do que a multiplicação entre essa deflexão média e o ΔX. Seria aí a área seria isso. Deflexão média aqui multiplicado pelo ΔX correspondente. A área acumulada vai ser o somatório dessas áreas aqui. Então, na primeira linha, como eu não tinha nenhuma extensão, minha área foi zero. Então, a área é zero, a área acumulada é zero. Na segunda linha, a área acumulada vai ser igual à área 2. Na próxima, vai ser a 2, né, que é a linha anterior, mais a 3, assim sucessivamente, até o final. Tá? Dá aqui esse somatóriozinho de área. Esse mesmo somatório eu vou chamar aqui de área total. E essa área T aqui, essa área total, vai estar presente no cálculo desse fator F. Esse fator F vai estar aqui dentro do cálculo dessa última coluna. Esse fator F é a área total dividido pela distância total do meu levantamento. Seria a distância do último ponto levantado até o início do levantamento. Seria esse xn. Então, assim, você calculou F e esse F vai estar embutido na diferença acumulada. A diferença acumulada vai ser calculada pela soma das áreas até o ponto correspondente, menos esse fator F multiplicado pelo somatório da distância até o ponto correspondente. Então, assim é calculada essa diferença acumulada. E essa diferença acumulada vai ser plotada. Eu vou mostrar aqui no slide seguinte. Eu ploto num gráfico. No eixo X vai ter a distância, né, que seria esses xn's aqui.
eu tenho a distância dos pontos plotada no eixo X e no eixo Y eu vou ter esse somatório de diferença acumulada. Aqui nós temos o gráfico, depois de plotado, depois de você ter feito o cálculo dessa planilha considerando toda a extensão do seu levantamento. No nosso exemplo aqui, esse cálculo foi feito para uma pista de pouso e decolagem, pavimento aeroportuário. Deixa eu ligar aqui meu ponteiro. Então, eu tenho o gráfico, onde no x eu tenho a distância do ponto em relação ao início do levantamento, que seria o xn, e no y eu tenho o valor de zx, que é nossa diferença acumulada. Aqui, vocês estão vendo que são duas linhas. Mencionamos que no levantamento do pavimento aeroportuário eu faço eixo mais faço levantamento no eixo da pista, faço esse levantamento nas linhas mais e menos 3 metros de distância do eixo da pista e mais ou menos 6. Nesse gráfico aqui eu trouxe a plotagem dos resultados para esses dois segmentos, né, esses dois alinhamentos mais e menos 3 metros, então são essas linhas que estão representadas aqui. Quando nós plotamos esse gráfico de diferença acumulada, esse gráfico, se houver alguma diferença no comportamento da estrutura, isso vai se refletir em uma mudança de curvatura do gráfico. Então, eu tinha aqui, né, de modo geral, esse comportamento deu uma mudada aqui. Quando a gente vai fazer essa segmentação, a gente tem que ter certa razoabilidade, certa sensibilidade, porque se a cada pequena mudança na curvatura do gráfico eu estabelecer um novo segmento, eu vou ter segmento, eu posso acabar resultando em segmentos muito curtos, que na prática da manutenção do pavimento, da proposta de soluções de reabilitação, de manutenção, não, essas propostas podem não ser execuíveis no campo, pelos pequenos segmentos. Porque quando a gente está na realidade de campo, tem toda uma questão da produtividade, da extensão mínima dos trechos onde você consegue trabalhar com os equipamentos. A gente está falando de manutenção rodoviária, são equipamentos que têm certa dimensão, mesmo os rolos de pneu pequeno, né, para compactar a mistura asfáltica, tem certa dimensão. Então, isso tem que ser pesado no momento em que a gente está fazendo essa segmentação homogênea. Então, cada vez que esse gráfico muda de curvatura, a gente marca ali como sendo o início de um novo segmento homogêneo, tendo esse cuidado. Por exemplo, aqui, a gente teve pequenas variações de temperatura, não, de curvatura desse gráfico, mas a gente consegue perceber que, mais ou menos aqui nessa região, a gente tem os dois gráficos mudando de forma significativa a curvatura, mudando aí a sua tendência. Estava aqui estabilizando mais ou menos descendo, depois começou a subir. Então, aqui eu marco um segmento homogêneo e eu teria do zero até aqui mais ou menos 700 metros, né, 0,7 quilômetros, eu teria um segmento homogêneo que futuramente eu vou definir uma solução de manutenção para esse segmento. A gente segue aqui na análise do nosso gráfico, continua a curvatura igual aqui, né? Trecho ascendente, que caiu bem aqui. Na linha aqui do eixo mais 3, a gente teve aqui certa variação, mas ainda continua de forma global ali, apresentando o mesmo comportamento. E aqui, por volta de 1,2 km, 1,3 km, a gente teve uma mudança de curvatura de certa forma considerável nos dois gráficos. Então, aqui a gente marca novamente uma nova divisão para a criação de um outro segmento homogêneo. E daqui em diante até o final, a gente segue, apesar de algumas variações pequenas, mas a gente segue globalmente com essa curva descendente. Então, a gente teria aqui a divisão de 3 segmentos homogêneos bem definidos. Com essa segmentação feita, e esse aqui é o último slide, a gente já vai passar para o vídeo do módulo seguinte. Com essa segmentação feita, qual que é o processo aqui? Esses segmentos homogêneos, eles podem ter acontecido por diferença na condição estrutural, uma estrutura mais ou menos íntegra, ou de composição de estrutura, uma estrutura mais ou menos robusta. Independente do motivo, temos aqui separados 3 trechos de pavimento que têm o mesmo comportamento e, no final das contas, a gente vai definir para esses 3 segmentos 3 soluções de manutenção, de reabilitação. 3 intervenções diferentes podem ser definidas para essa nossa avaliação aqui dessa nossa pista de pouso e decolagem. Em função de que
essas soluções vão ser definidas? Essas soluções serão definidas em função do módulo de resiliência que nós definirmos, que nós fizermos a retroanálise, que nós retroanalisarmos para cada um desses segmentos. Aquele módulo médio que eu mencionei no início desse vídeo. Então, é isso que vai acontecer aqui. Eu tenho 3 segmentos bem definidos. Esses segmentos, voltando um pouquinho para o início do processo, eu tinha uma única planilha. Né? É como se aquela nossa única planilha de dados e deflexões estivesse lotada aqui. Eu tenho uma única planilha, eu vou coincidindo aqui com esses marcos, aqui aproximadamente 700 metros, aqui aproximadamente 1.300 metros, eu vou agrupar essas deflexões em 3 conjuntos e vou rodar a retroanálise 3 vezes. Uma vez para esse conjunto, vou ter um conjunto de módulos. Aqui eu vou ter um conjunto de módulos, aqui eu tenho outro conjunto de módulos. E vou obter uma média de módulo aqui, uma média de módulo aqui, uma média de módulo aqui. E vai ser esse módulo médio que vai dar origem às nossas soluções de pavimentação que nós vamos propor para reabilitar esse pavimento. E assim a gente chega no final desse nosso terceiro módulo, tendo visto todos os passos necessários de serem executados para tratar os seus dados e deixar eles prontos para rodar a retroanálise e chegar finalmente naquilo que é o nosso foco principal, que seria esse módulo médio, que a gente vai usar como dado de entrada para definir propriamente as nossas soluções de pavimentação. O módulo seguinte, né, quarto e último módulo dessa nossa sequência de 4 vídeos, vai tratar sobre o processo de retroanálise. Vamos ver aí os softwares disponíveis e como utilizar esses softwares. Então, eu espero vocês no próximo vídeo e um abraço.